Enviarei contra vocês as bestas selvagens, que rapinarão seus filhos, exterminarão seu gado, reduzirão seu número e suas estradas se tornarão desertas. Caros irmãos e irmãs, o texto que acabei de ler é um dos muitos em que o Deus do Antigo Testamento parece ser violento e inclinado à ira. Muitos frequentemente se perguntam como é possível que estas palavras sejam a palavra de Deus. Para compreender plenamente os textos sagrados, é importante entender o modo gradual com que Deus conduz os homens à plenitude da revelação. O que não devemos esquecer, caros irmãos e irmãs, é que a Bíblia não foi ditada diretamente por Deus, mas é inspirada por Ele e escrita em palavras humanas limitadas. Deus se serviu dos homens, da cultura e dos modos de conceber a santidade e a justiça, de acordo com os costumes da época, para se revelar a todos os povos de forma progressiva. O Velho Testamento representa a história de uma manifestação de Deus em meio a esses acontecimentos humanos. É um caminho lento de iluminação da humanidade, que deve sair das cavernas do ódio, da impureza e da falsidade, para seguir em direção ao amor, à consciência limpa e à verdade. Santo Agostinho via na Bíblia a paciência de Deus, que quer conduzir homens e mulheres a um horizonte mais elevado. Deus fala a todos os povos gradualmente, e cada vez de acordo com o que eles podem entender. Na época em que Deus se revelou através do Antigo Testamento, as pessoas daquele tempo acreditavam que recorrer à violência era o único meio de estabelecer a justiça. A perfeição da revelação chega com o Novo Testamento, onde Deus ordena que se dê aos outros o bem que se deseja para si mesmo, e não apenas evitar fazer-lhes o mal. O Novo Testamento representa a revelação do mandamento do amor, que tem como objeto cada ser humano, inclusive o inimigo. Não há mais lugar para a violência. A violência também é superada pelo perdão de Jesus. Com a força desse perdão, ele o transforma em redenção. Sofrendo-o por amor aos seus adversários, mostra que é em si uma mentira, convidando assim a todos nós a libertarmos-nos da mentira e a caminhar para o caminho da verdade. A cruz, que é manifestação da violência, torna-se assim o meio mais profundo e definitivo de reconciliação entre os homens e com Deus. Tudo o que desejam que os homens lhes façam, façam também a eles. A Bíblia representa a história de uma progressiva manifestação de Deus no decorrer dos acontecimentos humanos. O Antigo Testamento, com a sua violência, é uma etapa desse percurso, e deve ser lido com atenção e sem superficialidade, buscando compreender o contexto histórico e cultural em que os homens, inspirados pela palavra divina, a traduziram em palavras que pudessem ser compreendidas pelos demais. O Novo Testamento representa o aperfeiçoamento da revelação, com o mandamento do amor como objeto para cada ser humano, inclusive para o inimigo. A violência é superada pelo perdão de Jesus, que a transforma em redenção e reconciliação dos homens com Deus. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que pegam alguns trechos das Sagradas Escrituras e os descontextualizam, utilizando-os para desacreditar no que acreditamos, devemos lembrar que a Bíblia representa um caminho que nos leva à revelação, um caminho inspirado por Deus, mas que deve lidar com a capacidade dos homens de compreender conceitos específicos. Não existe um Deus do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Deus é único. As Sagradas Escrituras são um caminho que guia os homens em direção à redenção. Queridos irmãos e irmãs, deixem-me saber nos comentários o que pensam sobre isso. E convido aqueles que ainda não o fizeram a se inscreverem no canal para fazer parte da nossa comunidade de fé e oração. Que Deus os abençoe.